Oi pessoal, estamos aqui novamente, né, com vocês para falar um pouco mais sobre a questão de orçamento. Tá? A gente vai falar agora um pouco sobre estimativa de custos ou orçamentos estimados no início do processo de orçamentação. As estimativas de custo elas podem trabalhar com o uso de indicadores genéricos. Né? Por exemplo, aqui o custo PIN, né, que são as revistas, que aqui vocês vão ver. Existe a TCPO, que é a descomposições, mas existe na revista PIN, né, na revista a Construção, existem lá na revista várias páginas com tabelas de preços e mais preços de vários tipos de serviços, certo? E aí você pode usar esses preços, que são preços, pode-se dizer, médios no Brasil, né? Obviamente, você tem que levar em consideração as especificidades, mas como você está num orçamento preliminar, eu não tenho preço nenhum, quero saber mais ou menos quanto é que custa, você coloca lá aquele preço que tem estimado. E existe também o que a gente chama de custo unitário básico, ou CUB, tá? Que ele é um custo médio da construção por metro quadrado, calculado com base em projetos padrão, definidos pela NBR 12721, certo? Então, existe uma norma que vai definir o valor do custo básico da construção, certo? Normalmente ele é calculado e divulgado pelo Sinduscom e considerados alguns pontos, né? A construção habitacional e comercial, o número de pavimentos, o número de quartos e o padrão, se é baixo, normal ou alto, tá certo? Então o CUB, ele é como se fosse um custo médio calculado de forma de uma norma e que ele serve para balizar, por exemplo, custos principalmente de habitações de interesse social, custos de financiamentos, custos de relações com as empresas, ou seja, você tem um custo unitário, é como se você tem uma norma, você padroniza para ter um custo unitário da construção. Muitas vezes, esse custo unitário básico, ele tem um valor de norma, mas ele não representa fielmente o que existe na obra, certo? Cada empresa pode ter seu custo unitário. O custo unitário básico, ele é um custo de referência da construção. Por exemplo, para você medir quanto é que está sendo a inflação naquele período, né? É como se eu tivesse uma cesta básica, que todo mês eu vou fazer aquele levantamento pelo Sinduscom e vou ver quanto é que está sendo a inflação ou a deflação com relação aos custos de construção, certo? Então eu preciso padronizar para poder fazer isso, tá? Mas muitas vezes eles não refletem diretamente os custos que as empresas têm, porque como vocês vão ver lá na norma, vocês vão ver aqui no material que eu vou passar para vocês, ele tem determinados padrões. Então, por exemplo, ele tem lá, né, um custo que ele considera o prédio, ele tem um padrão de apartamento, ele tem um padrão de serviço, ele tem um padrão de obra, então ele tem várias considerações, várias limitações para poder fazer o cálculo do CUB, certo? Então, por exemplo, o custo por metro quadrado de construção do projeto padrão calculado de acordo com a metodologia indicada nesta norma pelo Sindicato da Indústria da Construção, né, ele vai ter lá, por exemplo, aqui o padrão R8N, certo? Ou seja, é um padrão residencial com 8 pavimentos, aliás, é um prédio residencial com 8 pavimentos do padrão normal. E tem um valor aqui de 1.063,74, referente a abril de 2016, certo? Então, cada mês você vai levantar esse custo através do Sinduscom, tá? E aí tem o custo unitário da construção, né? Ele vai ser o custo global da construção, dividido pela área equivalente em área de custo padrão total. Esse é um outro ponto que nós vamos ver, que é a questão também de área equivalente. Em outro momento, quando a gente estiver discutindo os que a gente chama lá os quadros da NBR, que nós vamos ver numa próxima aula, vocês vão ver lá o que é área equivalente. Por exemplo, é importante você fazer isso, porque como você tem lá o custo total e vai dividir por uma área, né, e a área construída, ele pega a área construída toda do prédio, eu não posso muitas vezes comparar a área de construção por exemplo, de um quarto com a área da garagem, certo? Na garagem, muitas vezes eu não tenho alvenaria, muitas vezes eu não tenho pintura, o piso é um piso bem mais simples do que um piso que tem num prédio, então a área equivalente dele, eu diminuo o tamanho daquela área para poder fazer uma área equivalente, né,
para poder somar os custos, porque o custo de uma não é igual ao custo da outra. Agora, se eu disser o custo de metade de uma garagem, ele vai ser, ou metade, ele vai ser, eu posso começar a somar os custos de área equivalente. Eu transformo tudo como se fosse numa área equivalente para poder somar e ter esses custos. Nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas aulas. Bom, então o custo de construção da unidade autônoma, ele vai ser o quê? A área de equivalente em área de custo padrão da unidade autônoma, certo? Então, qual é a área equivalente daquela unidade autônoma, vezes o custo unitário de construção, que é calculado a partir do CUB, certo? Então, ou seja, eu tenho lá quanto é a área daquele meu apartamento, área equivalente, porque eu tenho que ver se não existe diferenças grandes de padrões que mereça fazer essa área equivalente, e multiplico pelo custo unitário da construção e vou ter o valor, né, unitário, um valor padrão daquele meu resultado, ok? E aí vocês vão ver aí no material, no slide, que nós temos lá as características principais do projeto padrão. Então nós temos lá a R8N, residência multifamiliar de padrão normal, com as áreas que estão aqui definidas, a área real e a área equivalente, que vocês vão ver aqui no slide, e com características que é garagem, pilhotis e 8 pavimentos tipo, apartamento com 3 dormitórios e uma suíte. Então esse é um padrão que é utilizado pela norma. Eu estou aqui transcrevendo o matéria da norma. E aqui vocês vão ter várias designações, R8A, R16N, 16A. Então vocês vão ver que cada padrão desse, ele tem uma característica específica. E vocês vão ver que existem também, nesse unidade multifamiliar padrão normal, R8N, vocês vão ver aqui também no material que vai ser passado para vocês, que existe um projeto padrão, uma planta padrão, que é também definido por norma. E que essa planta, ela vai especificar justamente o que é esse R8N, tá? Então ela vai mostrar aqui para vocês tudo que está... essa planta vem padronizada por norma. E junto com essa planta, vocês vão ver a especificação dos materiais. Para cada planta dessa, eu vou ter as especificações dos materiais, que vão ser os materiais que vão ser levantados mês a mês, certo? Pelo Sinduscon, para poder fazer o preço do CUB, certo? E só antes de fechar, vale um ponto interessante. O Sinduscon, ele usa justamente esse padrão. Quando ele coloca lá o valor do CUB, é esse R8A, certo? R8N, certo? Que é residência multifamiliar de 8 pavimentos de padrão normal. Esse é o que é considerado por norma o valor do CUB, tá? Mas eu tenho lá os CUBs dos diferentes padrões. Então eu sei, lá no próprio Sinduscon você chega, existem as planilhas com cada um dos materiais, certo? Com cada uma das especificações e materiais de cada projeto padrão. E mês a mês ele vai levantar os preços, como já tem as quantidades e tem tudo, e automaticamente eles fazem esse valor do custo padrão, ok? Bom, e aqui pessoal, a gente encerra mais uma etapa da nossa coisa, que nós falamos aqui do custo unitário básico. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula estaremos aqui com vocês. Muito obrigado.